Na noite de 14 de outubro de 1940, a polícia holandesa na província de Friesland foi alertada sobre um grupo de homens suspeitos partindo em um pequeno barco no lago Turkmeer. Quando retornaram à costa, foram detidos para interrogatório. Os 5 homens disseram que eram um grupo de ornitólogos estudando os padrões de migração das aves locais naquela hora da noite. A história não fazia sentido. Os homens foram presos e prontamente entregues à Gestapo. Entre eles estava Ludovic Lodo van Hamel, um oficial experiente da Marinha Real holandesa. Ele também era um agente do Executivo de Operações Especiais, assim como 3 dos outros homens com ele. Van Hamel foi enviado para avaliar as condições de vida dos civis holandeses sob ocupação nazista e para estabelecer um link de comunicação para a resistência holandesa com Londres. Sua pasta contendo um transmissor de rádio e mensagens codificadas foi recuperada em breve. Os homens estavam esperando para serem pegos por um avião da RAFC, que não conseguiu pousar naquela noite devido a um nevoeiro baixo. Os eventos daquela noite lançaram as bases para a futura operação de contra-inteligência, contra a Special Operations Executive, codinome Operação Polo Norte. Isso também era conhecido de forma sinistra como Englandspiel, ou o Jogo da Inglaterra. Esta foi uma das operações de contra-inteligência mais bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial, pelo menos para os alemães. Para os aliados, representa uma das falhas mais negligentes da guerra para a inteligência britânica. Ao longo de um período de 18 meses, a Special Operations Executive paraquedou dezenas de operativos altamente treinados e comprometidos nos braços à espera da Abwehr e para a sua perdição. O pior é que tudo poderia ter sido evitado se os sinais de alerta fossem atendidos. Este vídeo presta homenagem aos bravos homens que pereceram nas mãos dos nazistas durante o que permanece até hoje como um dos mais mortais fracassos de inteligência na história moderna. Para entender como tal falha catastrófica de inteligência poderia ocorrer, precisamos voltar ao início. No fim de 1940, a maior parte da Europa estava sob controle do eixo. A Grã-Bretanha resistia sozinha contra os nazistas. Do outro lado do Canal da Mancha, foi nessa situação desesperadora que a necessidade de táticas de guerra não convencionais se tornou aparente. Em julho de 1940, a Grã-Bretanha defendia-se da Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha, enfrentando a ameaça de uma invasão alemã. O primeiro-ministro Winston Churchill reconheceu a necessidade de uma organização secreta para conduzir espionagem, sabotagem e apoiar movimentos de resistência em territórios ocupados. Seu cérebro foi o Executivo de Operações Especiais, ou Special Operations Executive. Ele era conhecido por vários nomes, como o Conselho Técnico Conjunto ou a sede das escolas de treinamento especial. Também era referido informalmente como o Exército Secreto de Churchill ou o Ministério da Guerra Não Cavalheiresca. No auge, a SOE empregava cerca de 13 mil pessoas, quase um quarto dos quais eram mulheres. A SOE tinha uma missão singular: incendiar a Europa. O Exército Secreto de Churchill, em apoio a movimentos de resistência locais, visava atrapalhar a máquina de guerra alemã em seu avanço bélico. A Special Operations Executive buscava prover aos grupos de resistência comando militar, treinamento, armamentos, explosivos e rádios, visando torná-los efetivas forças de combate. Contra os alemães, em preparação para a eventual invasão aliada para retomar a Europa, a organização nascente estava diante de uma tarefa assustadora. Eles precisavam identificar e contatar as redes de resistência remanescentes na Europa ocupada pelos nazistas. E, crucialmente, encontrar maneiras de apoiá-los. O coronel Colin Gubbins, primeiro chefe de treinamento e operações da Special Operations Executive, desenvolveu programas de treinamento abrangentes para recrutas, cobrindo áreas como combate desarmado,
manuseio de armas de fogo, sabotagem e técnicas de comunicação sem fio. Os aprovados na seleção foram enviados a Manchester para treinamento de paraquedismo na Royal Air Force Ringway. A organização estabeleceu estações de pesquisa e desenvolvimento perto de Welwyn, em Hertfordshire, onde cientistas e técnicos trabalhavam em armas especializadas, equipamentos de sabotagem e materiais de camuflagem. A Special Operations Executive tinha várias seções, cada uma responsável por um país específico. A seção N, estabelecida em 20 de dezembro de 1941, focava em operações clandestinas nos Países Baixos, e é o ponto focal desta história. Inicialmente baseada no Hotel St. Hermans, em Westminster, mais tarde mudou-se para o Hotel Metropole, perto da Praça Trafalgar. Os Países Baixos, em 1940, estavam sob ocupação nazista alemã, tendo se rendido em 15 de maio daquele ano. O exército holandês ofereceu uma resistência feroz, mas finalmente inútil contra uma invasão alemã rápida e brutal. Como em todo o seu território conquistado, os nazistas visavam transformar os Países Baixos em um Estado nacional socialista, explorar suas indústrias e força de trabalho, eliminar sua população judaica e suprimir qualquer resistência. Enquanto alguns cidadãos holandeses se juntaram ao Nationaal-Socialistische Beweging, que era o partido nazista holandês, que viu seu número de membros aumentar para cerca de 100.000, a grande maioria da população, seja vocal ou silenciosa, se opunha a este grupo. As sementes da resistência foram plantadas cedo. A resistência holandesa tinha muitos voluntários, mas faltava a liderança central e o equipamento necessário para representar uma ameaça significativa às forças alemãs de ocupação nos estágios iniciais da guerra. Foi aqui que a seção N interveio para ajudar. A Special Operations Executive precisava de agentes nos Países Baixos para cumprir sua missão. Não podia atuar à distância. A seção N também foi encarregada de recrutar e treinar operativos holandeses para infiltrar redes civis locais e coordenar suas atividades de acordo com os objetivos dos aliados, que incluíam a eventual invasão para retomar a Europa. Antes de serem paraquedistas nos Países Baixos, os agentes da Special Operations Executive, principalmente holandeses, passaram por intenso treinamento para se prepararem para a arriscada missão. Os operativos enviados atrás das linhas inimigas se comunicavam com a Special Operations Executive na Grã-Bretanha, principalmente via rádio sem fio em código Morse. Os conjuntos eram volumosos e necessitavam de uma antena externa, tornando a transmissão arriscada, pois a detecção poderia levar à captura, detenção, tortura e morte. Como as comunicações de rádio eram relativamente fáceis de detectar e interceptar pelo inimigo, a Special Operations Executive ficou famosa por usar a cifra de poema como meio de criptografar suas comunicações. Antes de 1942, poemas, conhecidos e memorizados pelos operativos, eram usados como base para a criptografia. O método envolvia selecionar e transmitir 5 palavras desse poema para gerar uma chave para uma cifra de transposição a ser usada pelos destinatários para descriptografar a mensagem. Enquanto isso, o exército alemão estava estabelecendo suas próprias redes de inteligência nos Países Baixos recém-ocupados. A Abwehr estava focada em combater quaisquer movimentos de resistência em crescimento, tendo como objetivo o controle de informações para reprimir quaisquer murmúrios de dissidência da população em geral. No período inicial após a invasão, a Abwehr talvez estivesse tão desorganizada quanto a resistência holandesa. Entre outras razões, sua coordenação foi prejudicada pela rivalidade com o braço de inteligência da SS de Hitler, o Sicherheitsdienst ou Sicherheitsdienst. Tudo isso mudou com a chegada nos Países Baixos, durante o outono de 1941, do tenente-coronel Hermann Joseph Giskus. Após servir no exército alemão na Primeira Guerra Mundial, ele se especializou em inteligência militar e foi enviado para liderar a Abwehr nos Países Baixos. Ele comandava um navio apertado, estabelecendo rapidamente uma unidade dedicada à contra-inteligência, ao trazer oficiais de confiança, com expertise em interceptação, decifração e contra-espionagem.
ele priorizou o uso dos chamados V-Men, que eram colaboradores nazistas holandeses que ele recrutou para infiltrar redes de resistência, coletar informações e trair membros da resistência. Um dos V-Men da Abwehr nos Países Baixos era um contrabandista de ouro e diamantes chamado Riederhoff. Ele havia sido preso em agosto de 1941 em Amsterdã por suas atividades no mercado negro. Enquanto estava preso, ele entrou em contato com o Orderdienst, ou Orderdienst, uma organização militar e política holandesa envolvida na resistência nazista. Depois de saber que o Special Operations Executive havia recentemente paraquedado 2 novos operativos nos Países Baixos, Riederhoff viu uma oportunidade de autopromoção após sua libertação da prisão. Ele contatou a seção de riscos em Haia em novembro de 1941, afirmando ter conhecimento de agentes britânicos na cidade que usavam um transmissor de rádio para se comunicar com Londres. Ele ofereceu compartilhar mais informações em troca de dinheiro e proteção das autoridades da Alemanha. Inicialmente, Riederhoff foi desacreditado, mas depois que sua afirmação sobre os planos da Grã-Bretanha de largar armas e equipamentos se provou verdadeira, ele foi considerado confiável. Após algumas negociações, os termos foram acordados e Riederhoff recebeu o codinome George. E assim nasceu a Operação Polo Norte, projetada para capturar operadores de rádio aliados. Sob a orientação de Riederhoff, a Abwehr encarregou a polícia alemã de localizar o transmissor clandestino. A Orpo, equipada com sofisticados equipamentos de localização de rádio, logo conseguiu identificar a localização do transmissor para um apartamento na Fahrenheitstraat, em Haia. Dentro de um apartamento no segundo andar do número 678, Fahrenheitstraat, estava o operativo da Special Operations Executive Hub Lauvers. Com o codinome Ebenezer, Lauvers era um jornalista holandês de profissão que havia se mudado para os negócios, trabalhando em várias partes do Sudeste Asiático antes da guerra. Ele foi para a Inglaterra em outubro de 1941, após o início da Segunda Guerra Mundial, para oferecer seus serviços ao governo holandês no exílio. Reconhecendo seus talentos, Lauvers foi rapidamente recrutado pela Special Operations Executive e designado para a seção N. No dia 7 de novembro de 1941, Lauvers, juntamente com o colega agente da Special Operations Executive T. Stalconus, foram paraquedistas na Holanda. Os homens logo se conectaram com membros da resistência holandesa e da Orderdienst, incluindo o capitão Bernardus Vandenberg. Infelizmente para ele, ele havia confiado em um homem que ele conhecia como George Van Vliet. Este era ninguém menos que George Riederhoff, que trabalhava para a Abwehr. Vandenberg foi quem contou a Riederhoff sobre o esconderijo de armas e materiais de sabotagem que Riederhoff usou para estabelecer sua credibilidade com a Abwehr. Riederhoff havia sido instruído por seu controlador para dizer a Vandenberg que ele tinha ouvido que o cruzador alemão, Príncipe Eugen, estava em Schiedam para reparos. Esperava-se que essa mensagem fosse retransmitida para Londres e usada para prender operadores de rádio da Special Operations Executive. Não demorou muito para que sua primeira vítima desavisada caísse em sua armadilha. Enquanto isso, Lauvers havia se mudado para o apartamento de Walt e Lee Steller em Haia. O marido e a esposa eram ambos patriotas holandeses e membros da resistência. Walt Teller, um tenente do exército holandês que lutou contra os nazistas em 1940, concordou em deixar Lauvers usar seu apartamento como base para enviar mensagens de rádio para Londres, pois havia uma longa antena externa capaz de transmissão. Em 6 de março de 1942, Hub Lauvers preparou seu rádio para a transmissão habitual para Londres. Naquele dia fatídico, ele planejava informar a Special Operations Executive sobre o cruzador alemão que lhe disseram estar atracado para reparos em Baker Street. Ao preparar seu equipamento, foi alertado sobre uma viatura policial alemã avistada do lado de fora. Lauvers sentiu-se reconfortado ao lembrar o que Baker Street lhe dissera. Qualquer tentativa dos alemães de encontrá-lo usando a tecnologia de localização da época levaria pelo menos 3 meses.
No entanto, por excesso de cautela, ele decidiu deixar o apartamento com Walt Teller, instruindo Liz Teller a se desfazer do rádio sem fio se algo inesperado acontecesse. Lauwers e Teller caminharam rapidamente pela rua tentando permanecer discretos. Mas ao olharem para trás, viram várias viaturas se aproximando do prédio. Ele observou a Sra. Teller jogar o rádio sem fio da varanda. Logo após, a polícia alemã invadiu o apartamento, realizando uma batida e prendendo Lauwers e o Sr. Teller. Lauwers foi descoberto carregando 3 mensagens codificadas no bolso. O rádio foi recuperado de uma linha de lavagem onde estava preso. Logo após sua prisão, Lauwers foi submetido a um intenso interrogatório pela Abwehr, incluindo o próprio Giscos. Sabendo que os agentes da Special Operations Executive usavam verificações de segurança em suas transmissões de código Morse, Giscos pressionou fortemente Lauwers para revelar seu código e verificação de segurança. A verificação de segurança acordada entre Lauwers e Baker Street era baseada no número 16. Em todas as mensagens que transmitia, Lauwers tinha que cometer um erro de ortografia deliberado. Ele poderia escolher soletrar errado a 16ª letra ou uma letra em um múltiplo de 16. Quando esse erro ortográfico chegava na Baker Street, sabiam que o agente continuava livre. Se o erro ortográfico fosse omitido, indicava que o agente tinha sido capturado e transmitia sob coação. Durante seu treinamento, foi enfatizado o quão importante era a verificação de segurança, muito mais do que seu código de transmissão. A verificação de segurança era a única forma de Londres saber se um agente transmitia livremente ou sob controle nazista. Os alemães, reconhecendo o valor potencial de Lauwers como um ativo, decidiram usá-lo em sua operação de contra-inteligência, em vez de imediatamente prendê-lo ou executá-lo. Giscos blefou Lauwers, fazendo-o acreditar que ele conhecia seu código, contando-lhe sobre a mensagem que ele planejava enviar naquele dia sobre o Prinz Eugen. Acreditando que seu código havia sido quebrado, ele o entregou à Abwehr. O protocolo da Special Operations Executive era que os operativos capturados deveriam entregar seu código aos nazistas, se sua vida dependesse disso, o que geralmente ocorria. Lauwers foi então coagido a continuar suas transmissões de rádio para Londres, mas agora sob o controle e direção da Abwehr. Ciente do perigo, Lauwers elaborou um plano astuto. Ele entregou seu código, mas disse aos alemães que sua verificação de segurança envolvia substituir a letra O em stop por um E ou um one durante suas transmissões. Isso, claro, era uma mentira, pois quando começou a transmitir, Lauwers sabia que sua própria segurança e a de seus colegas operativos da Special Operations Executive, a resistência holandesa, e potencialmente todo o plano de guerra aliado dependiam da Special Operations Executive seguir os protocolos que foram tão incutidos em Lauwers durante seu treinamento naquela fase. Ele não tinha motivo para duvidar deles. Quando Lauwers recebeu uma resposta à sua transmissão alguns dias depois, com a Abwehr olhando por cima de seu ombro, ele não podia acreditar em seus olhos. O Special Operations Executive aparentemente não notou que omitiu sua verificação de segurança. A mensagem que ele recebeu de volta forneceu os detalhes de um plano para paraquedas em um novo operativo. Lauwers não conseguia entender, recusando-se a acreditar que era parte de algum blefe duplo por parte do Special Operations Executive. De fato, não era. Quando os agentes no campo transmitiam para Londres, as mensagens eram recebidas e decodificadas no Bletchley Park. O mensagem inicial, 6 ou Sistema de Informação de Segurança, era responsável pela decodificação inicial e autenticação das mensagens. O Special Operations Executive na Baker Street teria recebido a mensagem já decodificada. Existe, portanto, a possibilidade de que, devido a uma falha na comunicação dentro da inteligência britânica, o Special Operations Executive inicialmente não estava ciente da omissão da verificação de segurança operacional. O Special Operations Executive, no entanto, não poderia alegar ignorância por muito tempo. Quando Lauwers foi capturado, o Major Charles Blizzard já havia assumido como chefe da seção N. Quando soube da omissão da verificação de segurança, uma membro do Serviço Territorial Auxiliar, Sybil Bond, lembra de Blizzard e seu vice Bingham,
tendo uma conversa preocupada. Ela se lembrou dele dizendo: "O que diabos aconteceu com Abby? Ele continua estragando suas verificações de segurança." Abby referia-se a Ebenezer, o codinome de Lauvers. Blizzard, diante desse problema, precisou tomar uma decisão. De forma ainda inexplicada, a Blizzard ignorou o aviso. A visão, possivelmente reforçada pela resistência holandesa, era de que Lauver jamais transmitiria sob coação. O Special Operations Executive não podia arriscar mencionar a falha de segurança ao se comunicar com seu agente. Então, a Blizzard decidiu se arriscar. Foi uma escolha que repercutiria por muitas décadas a seguir. A vida de Lauver durante este período, transmitindo códigos sob pressão dos nazistas, foi sem dúvida de imensa tensão psicológica. Ele foi forçado a manter a aparência de ser um agente livre enquanto era monitorado de perto por seus captores alemães. O que tornava tudo pior era que, apesar de consistentemente deixar de fora sua verificação de segurança, a SOE continuou a se comunicar com ele como se estivesse completamente alheia ao perigo que ele estava sinalizando, com cada toque do braço da alavanca em sua máquina de telégrafo. Lauvers sabia que mais vidas estavam sendo colocadas em risco e havia pouco mais que ele pudesse fazer a respeito. De março a maio de 1942. Londres continuou enviando agentes para a Holanda. Todo operativo que saltava de paraquedas no país era imediatamente preso por um comitê de recepção alemão à espera. Eles tinham conhecimento avançado de cada entrega de suprimentos e pessoal, graças ao canal de comunicação comprometido. Pode-se pensar que a Special Operations Executive teria se perguntado por que a taxa de atrito na Holanda era tão alta. Eles continuaram a enviar mais operativos, independentemente de estarem ou não. Em 1942, outros 36 agentes holandeses foram enviados ao país, sendo todos prontamente capturados. Não apenas vidas eram perdidas. A Special Operations Executive também estava tentando fornecer à resistência armas e equipamentos. Em vez disso, tudo isso foi recebido com gratidão e usado pelo exército alemão. Enquanto isso, na sede do Sistema de Informação de Segurança, alarmes estavam sendo acionados. Anthony James foi um dos responsáveis por treinar Lauvers antes de sua implantação. Sua noiva, Pam, foi a pessoa que decodificou algumas de suas transmissões. Ela notou a omissão da verificação de segurança e juntos eles relataram o assunto. Tudo o que receberam foi uma repreensão por seus problemas, com Pam não recebendo mais transmissões de Lauvers. Parece que a omissão e os erros de ortografia foram atribuídos a erros do operador e descuido, em vez de um grito de perigo. Pam e Anthony não foram os únicos a levantar preocupações claras, e nem todos, dentro da Special Operations Executive, estavam cegos para a verdade que gritava para eles em cada transmissão de Lauvers. Leo Marks foi um criptógrafo britânico crucial na Segunda Guerra Mundial. Ele foi designado para a Executiva de Operações Especiais em janeiro de 1942. O talento de Marks era tão evidente que, ao contrário da maioria dos criptógrafos enviados para Bletchley Park, ele foi designado para a sede da Special Operations Executive na Baker Street, tornando-se chefe dos criptógrafos aos 22 anos. Uma de suas contribuições mais significativas para Special Operations Executive foi introduzir mudanças no cifra de código de poema para torná-lo mais seguro. Em vez de usar poemas conhecidos que eram mais facilmente decifrados pelo inimigo, Marx começou a usar poemas originais como cifras, uma mudança simples, mas eficaz. Desde cedo, Marx tinha profundas preocupações sobre a segurança das operações da Special Operations Executive nos Países Baixos. Ele suspeitava de um possível comprometimento de suas comunicações, chegando a escrever um memorando nos termos mais fortes expressando suas apreensões. Os avisos de Vera Atkins foram ignorados inicialmente pelos superiores da Special Operations Executive, incluindo o coronel Tiltman, destaque na criptografia britânica, e o brigadeiro Colin Gubbins, chefe da Special Operations Executive. A atitude predominante entre seus superiores era de ceticismo, exigindo prova concreta antes de reconhecer a possibilidade de uma violação.
Marx persistiu inabalável em seus esforços para conscientizar sobre o perigo potencial enfrentado pelos agentes da Special Operations Executive nos Países Baixos. Ele argumentou que, apesar das circunstâncias desafiadoras, os agentes holandeses mantiveram uma segurança operacional exemplar. Eles não cometiam erros em suas transmissões. A omissão contínua da verificação de segurança de Lauwers, junto com as pesadas perdas da Special Operations Executive, era para Marx uma clara evidência de que Lauwers estava sendo manipulado pelos nazistas. Apesar da falta de ação imediata, o memorando de Marx provavelmente contribuiu para uma crescente conscientização na Special Operations Executive sobre a situação perigosa nos Países Baixos. Foi finalmente a Força Aérea Real que estancou o fluxo de sangue da Special Operations Executive ao suspender todos os voos para os Países Baixos em maio de 1943. A Royal Air Force notou um padrão de suas aeronaves sendo atacadas durante os voos de retorno dos Países Baixos, resultando na perda de 12 aeronaves e tripulações. Isso contrastava com a ausência de fogo terrestre ou perdas de aeronaves durante a aproximação às áreas de pouso ou largada. Isso fez a Royal Air Force acreditar que algo estava errado e, por fim, se recusaram a autorizar mais voos da Special Operations Executive para os Países Baixos. Em 20 de abril de 1943, a Special Operations Executive recebeu confirmação de um agente capturado que a seção N estava totalmente comprometida. Peter Burghardt foi capturado pelos alemães meses antes ao desembarcar e estava preso no Camp Haring, um centro de detenção onde a maioria dos operativos capturados na Operação England Spiel eram mantidos para interrogatório. Todos os agentes eram mantidos em isolamento, mas conseguiram se comunicar uns com os outros nos quartos vizinhos, batendo nos canos e radiadores. Em agosto de 1943, o Camp Haring detinha 56 agentes, 48 da Special Operations Executive e 8 do Mensagem Inicial, 6. Muitos desses homens foram posteriormente transferidos para o campo de concentração de Mauthausen, onde foram executados. Burkhardt conseguiu contrabandear uma mensagem do campo de prisão que chegou até Londres. A mensagem afirmava claramente: todos os agentes presos, toda a organização em mãos alemãs já há meses, devido à traição. Algumas semanas depois, ele recebeu uma resposta contrabandeada que dizia apenas: sua mensagem foi recebida em Londres, o assunto será investigado. Como resultado da mensagem, a seção holandesa da Special Operations Executive começou investigações internas. E o Major Bingham, que naquela época havia assumido a direção da seção N, pediu o retorno de 2 de seus operativos nos Países Baixos. Claro, eles nunca retornaram, pois eles, sem o conhecimento da Special Operations Executive, já tinham sido capturados. Foi logo após receber esta mensagem que a Royal Air Force suspendeu os voos. Em maio de 1943, devido às perdas de homens e equipamentos a uma taxa 5 vezes maior do que o esperado. Enquanto isso, no Campo Haring, os operativos capturados Ben Ubink e Peter Duerling planejavam uma fuga audaciosa. Ubink e Duerling eram mantidos em quartos vizinhos e, usando o sistema de sinal de batidas, concordaram em fazer uma fuga juntos. Na noite de 29 de agosto de 1943, os 2 homens emaciados conseguiram espremer-se pelas janelas acima das portas de suas celas e se esconder em um armário, depois no banheiro dos guardas por 6 horas. À 00:30 e sob a cobertura da escuridão e de uma tempestade, eles se esgueiraram pela janela do banheiro. Usando uma corda de tiras de juta de suas camas, eles desceram, rastejaram pelas cercas de arame farpado e um fosso raso até a liberdade. Eles não estavam, no entanto, fora de perigo ainda. Quando o coronel Discos soube da fuga, ele e seu segundo no comando, Joseph Schrader, conseguiram enviar uma mensagem através de sua rede para Londres que dizia que os fugitivos haviam sido pegos pela Gestapo e concordaram em trabalhar como agentes duplos para os alemães. Assim semeou-se a desconfiança. Enquanto isso, Duerling e Ubink foram para um convento em Tilburg, onde se abrigaram. Um dos padres da igreja local colocou-os em contato com um homem chamado Franz van Bilsen, que era membro da resistência local.
Eles conseguiram fazer contato com a Baker Street, mas a Special Operations Executive, tendo se tornado suspeita, disse-lhes para tentar chegar à Inglaterra por conta própria. Em 10 de novembro, Van Bilsen ajudou os homens a cruzar para a Bélgica e, posteriormente, naquele mês, chegaram à Suíça. Lá, os homens redigiram um relatório enviado para Londres no final de novembro, informando sobre o comprometimento total da seção N e que os alemães controlavam toda essa operação. Dürer-Line e Ubink prosseguiram sua jornada, chegando a Londres em 1º de fevereiro de 1944 via Espanha. Os homens não foram recebidos como heróis como mereciam, em vez disso, foram presos sob suspeita de serem espiões nazistas. Evidentemente, a Special Operations Executive não acreditou no relatório deles, optando em vez disso por ser enganada pelo falso telegrama recebido via Giscos. Dürer-Line e Ubink só foram libertados pelos britânicos após a intervenção do governo holandês no exílio. Quando tudo isso ocorreu, a seção N da Special Operations Executive havia por enquanto cessado as operações, o que significa que a Operação Polo Norte havia, para Abwehr, chegado ao fim de seu último capítulo. A Abwehr, sem saber que foi a decisão da Royal Air Force de parar de voar que encerrou a sequência de operativos pousando em seu colo, interpretou a suspensão das operações da Special Operations Executive na Holanda como um sinal de que o jogo finalmente acabou. Pretendendo esfregar sal nas feridas dos aliados, o tenente-coronel Giscos enviou no 1º de abril de todos os dias o seguinte telegrama, que ele mais tarde descreveu como um gesto de despedida aos seus inimigos para os senhores Blunt, Bingham e sucessores limitados. Vocês estão tentando fazer negócios na Holanda sem a nossa assistência. Achamos isso um tanto injusto, considerando nossa longa e bem-sucedida cooperação como seu único agente, mas não importa. Sempre que vierem visitar o continente, podem ter certeza de que serão recebidos com o mesmo cuidado e resultado que todos aqueles que vocês nos enviaram antes. Até logo, Hermann Giscos. O telegrama foi enviado por 10 conexões de rádio distintas para assegurar sua entrega. Foi endereçado ao Major John Bingham, chefe da seção holandesa da Special Operations Executive, e a Anthony Blunt, um proeminente historiador de arte que trabalhou para a mensagem inicial. 5 e mais tarde foi revelado como um espião soviético, membro do infame Cambridge 5. A Special Operations Executive inicialmente ficou confusa com a mensagem, mas logo percebeu sua implicação, como Leo Marx havia os alertado meses antes. Toda a sua rede holandesa havia sido comprometida e os alemães os manipularam por quase 2 anos. No total, 54 operativos da Special Operations Executive foram capturados pelos alemães ao desembarcar na Holanda. Destes, apenas 4 sobreviveram, com os outros 50 sendo executados ou morrendo em campos de concentração. Uma placa do lado de fora do antigo campo de concentração de Mauthausen homenageia os homens e mulheres que morreram lá. Hoje em Haia há um monumento em homenagem aos perdidos no jogo da Inglaterra. A estátua, chamada Queda de Ícaro, retrata adequadamente a história mitológica grega do filho do mestre artesão Dédalo, que voou muito perto do Sol. Homenageia os 54 agentes que foram lançados na Holanda durante o Das England Spiel. Uma parte da inscrição diz que eles saltaram para a morte pela nossa liberdade. Quanto aos amantes de Hub, após o fim do England Spiel, ele foi enviado para vários campos de concentração, mas teve a sorte de sobreviver à experiência, sendo libertado pelas forças russas de Rathenau no dia 26 de abril de 1945, após o que ele retornou para a Inglaterra. Após a prisão de Lauwers, Lee Steller foi presa por 1 semana antes de ser libertada, mas Val Teller foi condenado no segundo julgamento Order-Dienst em 1943 e morreu de tifo no campo de concentração de Nutzweiler em 1944. Lauwers e Lee Steller se encontraram novamente após a guerra e, nessas circunstâncias muito diferentes, se apaixonaram e se casaram. Lauwers morreu em Utrecht no dia 13 de junho de 2004. Taste Arcones, deixado com os amantes,
foi capturado e executado em 6 de setembro de 1944. O tenente-coronel Giscos foi capturado pelos britânicos no campo de concentração e interrogado no campo 020, na Casa Latmere, sudoeste de Londres. Seu arquivo, mantido pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido, relata uma entrevista na qual ele se declarou fortemente antinazista e inimigo da Gestapo, tentando evitar maus tratos a prisioneiros aliados, mas também que ele era, acima de tudo, um oficial alemão. Ele foi libertado e começou a trabalhar para a inteligência americana. Morreu na Alemanha, em 1977, aos 80 anos. No contexto mais amplo da Segunda Guerra Mundial, um conflito onde milhões morreram. A perda de 50 vidas pode parecer de pouca consequência, mas a guerra não é só sobre mortos. A operação de pequena escala destruiu a confiança entre os britânicos e a resistência holandesa, que ficou incapacitada. Bons homens foram perdidos e toneladas de armas e explosivos caíram nas mãos do inimigo, fortalecendo a máquina de guerra alemã. O relacionamento entre os britânicos e a resistência holandesa foi reparado em meados de 1944, quando as operações da Special Operations Executive foram retomadas nos Países Baixos, permitindo que a resistência reestabelecesse uma posição no território ocupado. No entanto, após o England Spill, durante a fracassada Operação Market Garden nos Países Baixos, em setembro de 1944, havia uma desconfiança mútua entre britânicos e holandeses. A primeira divisão aerotransportada britânica foi instruída a não cooperar com a resistência. Essa decisão privou-os de inteligência vital e comunicações que poderiam ter mudado o curso da batalha. Após a Segunda Guerra Mundial, debates no parlamento britânico abordaram a Operação Polo Norte. Estes foram em grande parte estimulados pela publicação de London Calling North Pole, em 1953. O livro escrito por ninguém menos que o tenente-coronel Herman Giscos, que expôs a dura realidade do England Spill e causou um grande alvoroço. Na Grã-Bretanha pós-guerra, a posição do governo britânico era de que o assunto havia sido totalmente investigado durante e após a guerra. Eles sustentaram que a ação apropriada foi tomada imediatamente após a descoberta do engano alemão e que não houve traição por parte de nenhum dos agentes envolvidos. No entanto, muitos detalhes eles se recusaram a divulgar com base no fato de que a informação permaneceu secreta e que não seria de interesse público fazê-lo. Essa falta de transparência levou a alegações de um acobertamento pelo governo britânico. O governo britânico nunca reconheceu oficialmente qualquer irregularidade ou falha em relação à Operação Polo Norte. No final, o jogo da Inglaterra não foi apenas um jogo, foi uma tragédia que alterou o curso da guerra na Holanda e deixou uma marca indelével na história da Segunda Guerra Mundial. Seu legado é um lembrete sombrio das altas apostas no mundo sombrio da espionagem e dos impactos que as operações de inteligência podem ter no cenário mais amplo da guerra. Você